Olha, quando se trata de oração, nós temos que entender algo muito importante, porque o que eu observo e percebo é que muitas são as pessoas que acham que pelo simples fato de orar, elas serão atendidas por Deus. E falando de oração, a gente vai já orar. É só um momentinho, iremos entrar em oração. Então, há pessoas que, pelo simples fato de orar, elas acham que já estão tendo comunhão com Deus, já estão tendo uma certa vida com Deus, posso dizer assim. Mas não é assim. Nós temos que entender o poder da intercessão. A oração tem poder? Tem. A intercessão tem poder? Tem. Mas qual é a oração que Deus ouve? Porque Deus não ouve todas as orações. Não, Deus não ouve todas as orações. Então não é o simples fato de eu orar, ou orar com alguém, que vai fazer com que Deus me ouça. Se não houver algo que é necessário, nem adianta eu orar, porque, repito em dizer, quero frisar nisso, há quem ore apenas por orar. Há quem está diante de um celular ou na internet, vendo um vídeo de um pastor, de um pregador na internet, e ali ouvindo a oração, achando assim que, pelo simples fato de ela estar orando com aquela pessoa, ela vai ser atendida ou respondida. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Olha o que diz no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 14. Repito, há poder na intercessão, mas olha o que diz aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, há poder na oração, na intercessão? Sim. Agora, qual é a oração que Deus ouve? Qual é o clamor? Qual é a intercessão que Deus atende e ouve? Vou ler de novo e você vai entender. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, ou seja o que for, ou fazermos alguma oração, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a intercessão, a oração, o clamor, a busca, a oração que Deus atende, é aquela que é segundo a vontade dele. Não adianta eu em oração, ou você em oração, pedir algo que não é da vontade de Deus. Então, antes da gente orar, nós temos que entender e perguntar para nós mesmos, o que eu preciso? O que eu preciso? Pedir para que Deus ele venha me atender. Porque não é pedir por pedir. Você entende? Nós temos que pedir aquilo que de fato Deus quer fazer na nossa vida. Um exemplo que eu gosto de dar para a pessoa entender. A mãe ou o pai que o filho cometeu um crime e esse filho foi preso. E é o normal, se cometeu o crime tem que ser preso. E está lá a mãe agora, ou o pai, todo dia orando. Meu Deus, solta o meu filho, tira ele da prisão. Você acha que esse tipo de pedido é correto, é justo? Não, por quê? Porque se ele está ali é porque ele cometeu um crime. E a oração tem que ser para que Deus solte ele dali, ou tire ele dali. A oração tem que ser, Senhor, que ele pague a pena a qual ele deve pagar, porque ele cometeu o crime, ele tem que pagar a pena dele. Mas que quando ele sair, ele seja um homem transformado, ele saia um homem transformado. Então, olha a diferença, você entendeu? Uma coisa é você pedir para que ele saia, outra coisa é você pedir a Deus para que ele permita que ele cumpra ali a pena dele, no caso o filho, mas que quando ele sair, ele saia uma pessoa transformada. Então há diferença em pedir. Então, qual é a oração que Deus atende? É aquela que é segundo a vontade de Deus. Você pode passar a vida inteira orando,
Você pode passar a vida inteira diante de um celular, acompanhando um pastor, seja um bispo, seja de quem for. Se a sua oração a Deus não for de acordo com a vontade de Deus, essa oração não é atendida. Porque o poder da oração, o poder da intercessão está quando a oração ou a intercessão é feita segundo a vontade de Deus. Já disse o Senhor Jesus: Pai, afaste de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então não pense, não se iluda, não se engane em achar que pelo fato de estar aí acompanhando um bispo ou um pastor na internet, você vai ser atendido ou atendida. Não. O que vai fazer você ser atendido por Deus ou atendida por Deus, entenda, é quando a sua oração é de acordo com a vontade dele. A pergunta que você deve fazer é: meu Deus, qual é a oração que eu devo fazer? O que eu devo pedir? Quer que eu te dê um conselho? Peça não o que você quer, peça o que você precisa. Porque há quem só busque cura, prosperidade, riqueza e isso e aquilo outro. Será que é disso de fato que você precisa? Você precisa, meu irmão ou minha irmã, você está me ouvindo? Você precisa da salvação. Você precisa pedir a Deus que te fortaleça e coloque dentro de você a alegria da salvação. Sabe por quê? Olha o que diz agora no versículo 15. E se sabemos, aliás, o versículo 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Agora, quem tem a vida eterna? Aí vai dizer: a vós, outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, só tem respaldo diante de Deus em pedir ou interceder ou fazer uma intercessão aqueles que têm a vida eterna. E quem tem a vida eterna? Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, quem crê em Jesus. E agora, crer em Jesus não é dizer simplesmente eu creio em Jesus. Crer em Jesus é a pessoa acreditar que ele é a pessoa acreditar que ele é o Salvador da sua vida e se render em fazer a vontade de Cristo e não a sua própria. Porque Cristo, quando veio a este mundo, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Agora, se nós dizemos que cremos de fato em Jesus, cabe agora a nós fazer não a nossa vontade, não o que nós queremos, mas sim a vontade de Deus. Porque aí é onde vai estar o poder da intercessão. Quando você crê em Jesus, faz o que ele manda, obedece a sua palavra, você pode pedir o que for para ele. Se for da vontade dele, tenha certeza absoluta que ele vai ouvir e vai te atender. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem da oração e agora eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Receba essa oração na tua vida. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, a sua palavra diz que há poder na intercessão, na oração. Mas na oração ou intercessão que é feita segundo a sua vontade, meu Deus. E nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor, para que quando nós pedirmos aquilo que nós necessitamos, o Senhor venha ouvir e atender. Por isso aqui eu quero lhe pedir, Senhor, nesse dia de hoje, alcance esta pessoa que ouve essa mensagem e que agora acompanha esta oração. Que o Senhor a fortaleça, dê força, que a alegria da sua salvação entre em cada um de nós. Que sejamos fortalecidos espiritualmente para que possamos, Senhor Jesus, fazer a sua vontade e não a nossa. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece a necessidade desta pessoa que ora comigo agora. Então vá de encontro às suas necessidades e abençoe, meu Deus. Porque cremos que o Senhor atende e ouve aqueles que creem no teu nome, que fazem a tua vontade. Não é simplesmente
orar por orar, mas é pedir aquilo que é segundo a tua vontade, porque a oração que tem poder, a oração que tem resposta, é a oração que é feita segundo a tua vontade. Então, Senhor Jesus, que seja feita a sua vontade na nossa vida. Se tivermos que ser curados, certamente seremos. Se tivermos que ser prósperos, certamente seremos. Se tivermos que ser, ó Deus, libertos, certamente seremos. Uma coisa eu sei, a sua vontade, os seus planos, ó Senhor, não serão frustrados em nossa vida. Então abençoe esta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ela receba o teu Espírito e que ela ou ele receba o teu consolo. Aí do outro lado, repita o que eu vou falar agora. Diga: Senhor Jesus, meu Deus, faça-se cumprir na minha vida a tua vontade. Diga: Senhor Jesus, opera em mim o teu querer. Realiza os teus projetos. Atende a minha oração, Senhor. Perdoe os meus erros, as minhas falhas. E coloque dentro de mim a alegria da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. E entenda que o que vai fazer você ser abençoado não é você orar por orar. Porque há quem pense que só o fato de estar orando, Deus está abençoando. Não existe isso. Deus, ele abençoa, Deus, ele responde quando a oração é feita segundo a vontade dele. Nem tudo que nós pedimos em oração, Deus quer que nós viemos pedir. Você entende? Então, o que vai mudar a tua vida, o que vai abençoar a tua vida, não é ficar na frente de um celular, na televisão, acompanhando o bispo, o pastor, seja ele quem for, sabe, se apoiando na fé do outro, desse bispo, desse pastor. Porque há quem todo dia está ali diante da internet ouvindo a mim, não perde uma oração, mas não tem vida com Deus. Não perde uma oração, mas não tem compromisso em crer no nome de Jesus, não faz a vontade de Jesus. O que vai adiantar vivermos orando? O que vai adiantar vivermos diante sabe, de oração em oração, se nós não tivermos vida com Deus? O que mais importa não é orar. Claro, temos que orar, mas o mais importante não é a oração. O mais importante é a gente obedecer a palavra de Deus. Porque se você passar a tua vida orando, há quem se glorie, os meus joelhos já estão calejados de tanta oração. O que vai adiantar o teu joelho estar calejado de oração se você não obedece a palavra de Deus? Ou se você não obedecer? Então, o mais importante não é um joelho calejado, ou vivermos em oração diariamente sem ter compromisso com Deus. Então, mantenha ou tenha compromisso com Deus primeiramente, e quando você pedir a Ele, seja o que for, segundo a vontade dele e não a sua, ele vai atender você e vai mudar a sua história. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Esse amigo que vos fala, eu sou o pastor Junior Miranda, e peço a você que crê no que foi falado e acredita como verdade o que foi falado. Eu quero pedir para que você compartilhe essa oração, essa mensagem, para todos os seus amigos e familiares nas suas redes, na sua rede social, tá bom? Envie aí e deixe Deus te usar. Fique na paz e até o próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus.